Shalom, meus amados. Estou realmente com saudade de vocês, porque nós temos caminhado juntos, sim, nesse propósito do Senhor, para realmente entendermos aquilo que o Senhor tem para os últimos dias. E uma das coisas que mais me tem preocupado é o fato de que a igreja vive muito, talvez, atrás de pessoas que dão bons testemunhos, muitos vídeos realmente que são bons, mas não tem conhecimento da palavra de Deus. E isso pode levar realmente o cristão a um grande engano. Então, eu estou aqui me propondo a fazer esse trabalho para justamente mostrar as bases bíblicas para tudo que o Senhor já nos deu. E isso evita com que, no futuro, o grande engano que está vindo, e de uma maneira bem disfarçada, e que muitos cristãos não estão percebendo, se nós não tivermos esse conteúdo dentro de nós, revelado, daquilo que o Espírito Santo está falando, e nós somos fadados, inclusive, a entrarmos no engano. Inclusive, no final, eu vou estar colocando dentro do nosso QG exatamente a revelação desse espírito de engano, que não é um espírito, são vários espíritos em várias áreas, então nós precisamos pelo menos ter o fundamento, a base bíblica para não sermos enganados e saber até onde aquilo vem de Deus, até onde aquilo não vem de Deus. Assim como Paulo, quando viu aquela mulher de adivinhadora, falando exatamente que eles eram realmente filhos do Deus Altíssimo, eram os homens de Deus, mas aí o Paulo teve um discernimento na hora, que aquilo lá era engano, que ou seja, ela estava sendo enganada por um espírito de engano e que no fim ele teve que mandar aquele espírito embora e a gente já sabe da história o que aconteceu, a perseguição foi grande, porque os homens que lucravam através daquela mulher não pôde mais lucrar. Então o que que eu estou pensando? Primeiro lugar, agradecer a todos vocês, de tudo que vocês têm me apoiado em oração, mas por favor, isso eu peço encarecidamente, é uma coisa que eu faço, sabe. Se eu estou assistindo um vídeo de um irmão que postou ali, seja testemunho, seja um podcast, seja o que for, eu sempre coloco um like, porque eu tenho que apoiar os trabalhos dos meus irmãos também, porque senão, por que que a igreja muitas vezes não se expande? É porque as pessoas estão vendo apenas trazendo soluções para si, mas não está vendo que isso pode levar o YouTube a propagar muito mais ainda para outros momentos, outros vídeos, enfim, e pode alastrar a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui que nós estamos querendo dar ibope, não, mas eu creio que o testemunho, alguns vídeos que aparecem, até filmes bons cristãos, e nós que estamos aqui lutando para levar o evangelho verdadeiro para o corpo de Cristo, querer que vocês poderem nos apoiar dando um like, como eu faço, eu dou um like no início, sabia? Para não esquecer. Assim que eu abro o vídeo, eu já dou um like. Por quê? Porque se eu discordar, aí eu ponho dislike, pronto. Entende? É muito mais fácil. Agora, normalmente as pessoas assistem e acabam esquecendo de dar o like. E isso, uma coisa que eu vejo, que dentro do satanismo eles são extremamente unidos para que o propósito de Satanás venha a ser engrandecido. E nós cristãos falhamos muito nisso, porque nós esquecemos de apoiar o trabalho de outras pessoas que estão ali se dedicando também em levar as suas experiências, suas revelações, os seus assuntos em prol do corpo de Cristo. E muitas vezes eu creio que a igreja falha nesse sentido. Então, por favor, isso é um pedido que eu faço diante de vocês e também diante do Espírito Santo, para que lembrem de dar o like em todos os assuntos, em todos os vídeos que você está assistindo, que você vai assistir, e coloca já o like para que haja maior divulgação através do próprio YouTube ou através do Instagram também. Então, os meios de comunicação que Deus está nos dando é para incentivar, ativar, movimentar a obra de Deus, de uma forma que isso venha se propagar nos rincões. O YouTube alcança todas as nações, cada um na sua língua, mas não deixa de realmente divulgar a palavra de Deus. Então, como ele alcança norte, sul, leste e oeste, vamos então estar cooperando,
em divulgar a palavra de Deus. Amém? Muito obrigada pela compreensão, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelas orações, pelo sustento que vocês têm nos dado, e não só o meu canal, mas também eu creio que há muitos canais que são realmente influentes e são positivos e são do Senhor. Obrigado mesmo de coração. E agora, nesta manhã, eu quero realmente voltar a dar continuidade do último que estive passando, gravando, ensinando a respeito do Espírito Santo na parte 4. E hoje eu quero não vou voltar a esse assunto, mas eu quero reiniciar, uma nova parte que eu acho extremamente importante, falando sobre o batismo no Espírito Santo, que ele é totalmente distinto do batismo das águas, do arrependimento também, porque é o batismo de arrependimento. Então, são batismos diferentes. E como nós estamos aqui concentrados no batismo do Espírito Santo, eu quero voltar a falar sobre esse assunto. Então, mais uma vez, ele é uma experiência, tá, subsequente à salvação. Você aceitou Jesus Cristo de coração, você se arrependeu e você tem certeza que a paz que inunda o coração, nesse momento, pela presença de Jesus, eu posso dizer que você está apta já para receber o batismo no Espírito Santo. O plano ideal, realmente, para todo crente seria primeiro a conversão, tá? Isto é, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Arrependimento dos pecados é extremamente importante, porque muita gente está aceitando Jesus sem arrependimento. Isto não tem mudanças, porque a salvação de Jesus não entrou no seu coração, e quando você se arrepende realmente, é tão profundo, o choro é tão profundo, que ao mesmo tempo você já renuncia todo o pecado da carne, todo o pecado que o mundo oferece, todo o pecado das trevas, enfim, há uma mudança radical. Então, isso é algo que eu vejo muito lindo. E depois, como consequência dessa salvação, existe o batismo das águas, que é importante, seja na piscina, seja num tanque, seja na banheira, seja na praia, onde quiser. O batismo das águas é extremamente importante, como eu já citei em outras aulas. E, por fim, eu posso dizer, batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque você, quando recebeu Jesus, quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então, você começa a andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo anda com você. Mas quando a gente fala batismo no, que significa o quê? Submergirmos, que é embapt, que a gente fala, né? Ou seja, é um batismo de profundidade maior, aonde você não vai encontrar apenas a pessoa do Espírito Santo, mas tudo que ele é, tudo que ele oferece, inclusive dons e o poder para caminharmos. Então, por isso que eu falo, existe o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Eu creio que muita gente não faz muita distinção, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer essa distinção, porque a pessoa: "Ah, se eu aceitei Jesus, eu já não sou eu já não tenho Espírito Santo?". Tem, mas você não tem poder para caminhar, para fazer aquilo que Jesus fez, e como ele disse: "Vocês farão obras maiores ainda", e no entanto nós ficamos aqui meio que parados. Então, nós temos a habitação do Espírito Santo em nós, mas não estamos ainda cheios do Espírito Santo para caminharmos com o poder que ele realmente oferece para nós, para a sua igreja, tá bem? Então, eu sinto assim, infelizmente, talvez pela minha origem, né, que eu vim da igreja tradicional, metodista, depois batista, e isso é algo que nunca foi ensinado para nós, essa diferença. E pouco se falava a respeito do Espírito Santo, pelo menos na minha época. Agora nós estamos realmente entrando numa era muito forte da presença do Espírito Santo, porque ele vai estar preparando a igreja para a última colheita. Então, por causa disso, eu creio que muitos dizem que nunca ouviu falar, como eu nunca havia ouvido falar, e há muita falta de ignorância e falta de ensino nesta área. E também na prática daquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Então,
muitos pastores que eu vi, inclusive na minha época, não sei hoje, mas falavam assim: "Ah, mas essa experiência dos dons, dos apóstolos, foi só naquela época, hoje não existe mais". Quer dizer, é como se Deus tivesse morto então, porque se ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, significa que ele, para mim, ele é um Deus vivo, e isso não mudou. Ele pode ter mudado de pessoa, de figura humana, mas ele não está isento de estar trabalhando no corpo de Cristo, tá. Ah, e como eu vou voltar, o batismo de poder, nós precisamos para cumprir o nosso chamado. Por isso que chama-se embapte, nós temos que mergulhar agora no Espírito Santo. Primeiro é o Espírito Santo que corre atrás de nós, agora nós é que vamos correr atrás dele, para que ele nos encha do seu Espírito e possamos então completar a obra que ele começou em Cristo Jesus, nos discípulos, e nós somos a última geração que vai caminhar num poder extraordinário. Por isso eu não aceito que realmente, pessoas que se converteram verdadeiramente a Cristo Jesus fiquem estagnados e insatisfeitos espiritualmente. Porque você tem chamado, eu tenho chamado, todos nós temos um chamado. Agora, como vamos exercer esse chamado, depende de nós, claro, porque ele está aqui para fazer todas as coisas através do seu povo, da sua igreja. Então, nós vamos aprender agora a mergulharmos nele, tá? Assim, para ir na profundidade, como o mergulhador que põe escafandro e tudo mais, ele vai o quê? Ele vai no profundo do mar para descobrir coisas diferentes, para ver peixes novos, para ver coisas que ele talvez não conheça. E nós precisamos mergulhar da mesma forma para nos submetermos ao Espírito Santo para descobrirmos as profundezas daquilo que ele tem guardado como tesouro para nós. O que acontece na realidade quando o batismo no Espírito Santo se realiza? O que evidência deveríamos esperar durante o recebimento? Bom, aqui nós vamos começar pela experiência de Jesus, que é o exemplo maior, tá? O batismo de Jesus, vocês todos já sabem, né? Que está em Mateus 3 de 15 a 17, Marcos de 1, 10, 11 e João 1, 32, 34, quando ele foi batizado nas águas do Jordão com o seu primo, que João Batista era o seu primo, então ele falou: "Não, então faz o que eu tenho que fazer, você tem que fazer", e ele então foi levado nas águas do Jordão e Jesus foi ali batizado. Mas interessante que, quando Jesus saiu da água, quem é que pousou sobre a cabeça dele? O Espírito Santo, numa forma visível, como se fosse uma ave, uma pomba, uma rola, enfim, uma ave, e ali então ele ficou cheio do Espírito Santo. E muito interessante que Deus, depois de nós recebermos e estarmos cheios do Espírito Santo, ele vai nos testar. E assim como Jesus, depois de cheio no Espírito Santo, ele foi o quê? Para um lugar retirado, ficou 40 dias em jejum, tá, sem comer, ele podia beber, mas sem comer, e ali então ele foi testado, ele não foi, tentado, porque isso foi um teste que Deus deu usando o próprio inimigo, o arqui-inimigo dele desde a eternidade, o anjo caído com o nome de Satanás, e que veio então tentá-lo em todas as áreas para ver se ele ia se corromper ou ele ia cair. Só que ele não se corrompeu nem caiu, porque nele não havia pecado. Mas isso mostra para nós que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não pensa que tudo vai ser uma maravilha não, tá, porque até quando vira crente, já o mundo já virou do lado avesso. Nada é fácil, nada é lindo, nada é tão maravilhoso. Então fala: "Ai, você vem para Cristo que vai estar tudo bem, vai dar tudo certo". Ok, vai ser lá no futuro, mas não imediatamente, que você vai aprender a lutar agora para conquistar esse terreno. Então isto é, muito importante, porque quando Jesus foi levado então ao deserto, mais tarde ele voltou triunfante, cheio do Espírito Santo e com vitórias também. Então, esse é o exemplo maior que a gente pode ter em relação a
a descida do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. Agora, mesmo Jesus sendo filho de Deus, mesmo ele não tendo pecado, você sabe que o que aconteceu? Ele também não fazia milagres. Porque o Espírito Santo, depois de ter enchido a pessoa de Jesus, é que ele começou a operar nos milagres e como ele começou a pregar com grande autoridade para convencer aqueles ouvintes daquela época de que precisava entender realmente o reino de Deus, o novo evangelho que ele estava levando, e que não era simplesmente mais a guarda somente da Torá, mas ele revolucionou por causa da autoridade e por causa das revelações que ele começou a trazer. João 3,34 fala bem claro: "Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, de quem? Do Pai, porque Deus não dá o Espírito por medida". Então Cristo recebeu o Espírito sem medida, e nele habitou corporalmente toda a plenitude de Deus, como fala em Colossenses também 2,9, tá. Agora, como que aconteceu o batismo com os discípulos? Eu acho isso tão fundamental, porque a experiência não ficou somente com Jesus, mas ficaram eles homens comuns tiveram também a mesma experiência. E João 20, 22, 23 diz assim: "E havendo dito isto, soprou". Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se o retiverdes, são retidos". Um uma das causas que eu vejo, um dos impedimentos para receber o Espírito Santo é a falta de perdão. É quando a pessoa guarda rancor, mágoa, ressentimento e também tem a incredulidade. Excessiva racionalidade. Toda pessoa que é muito racional tem dificuldade de receber, porque em vez de ele se abrir e se entregar ao Espírito Santo, ele começa a pensar um monte de coisa que vai estar impedindo. E Deus não está pedindo para, porque a experiência de ser cheio do Espírito Santo não depende da racionalidade sua, nem da minha, nem de ninguém. Ele é espírito e ele vai entrar no teu espírito humano. É ali que ele vai encher da pessoa dele e da presença dele e do poder dele. Então, como é que esses discípulos receberam o Espírito Santo? Em primeiro lugar, Atos 1,14 fala que Jesus falou para eles estarem o quê? No cenáculo, todos unidos ali, para receber a visitação do Espírito Santo, né? Então, Atos 1,14 também fala: "Todos estavam unânimes em oração e súplica". Então eles creram naquilo que Jesus falou e eles todos foram orar e foram suplicar: "Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos ter essa experiência do Espírito Santo. O Senhor mesmo disse ser cheio do Espírito Santo, agora queremos ver isso acontecendo em nossas vidas". Então, Atos 1,16 diz assim: "Receberam revelação das Escrituras que o Espírito Santo havia sido dado". Lucas 24:53, estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Os discípulos foram extremamente obedientes ao mandamento de Cristo, para que esperasse realmente a promessa do Pai, o revestimento de poder, quando eles estivessem ali juntos, em unanimidade, buscando a mesma coisa, orando, suplicando para que Deus viesse e desse uma experiência que eles também não conheciam. Você vê, vamos falar sobre um pouco os samaritanos, eu vou voltar depois disso, depois, ah, nesse assunto. Os samaritanos, Atos 8:48, você pode ver, Filipe pregou Cristo e viu muitas pessoas convertidas e curadas. Ele expulsou os demônios e muitos receberam o batismo nas águas, contudo eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então, não significa que uma pessoa que recebeu Jesus não possa ter a experiência do Espírito Santo na sua vida, a descida do poder, a descida do fogo, do Espírito Santo. Então, uma outra passagem fala: Pedro e João chegaram mais tarde e impuseram mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Então, tem muitas pessoas que podem receber o Espírito Santo através da imposição de mãos. Agora, aí toma também cuidado, quem é que está impondo a mão sobre você, tá? Porque o que tiver na pessoa não resolvida pode passar realmente para você. Eu lembro de um caso
que não é o estudo agora da imposição de mãos, mas eu lembro de um caso que a pessoa, o ministro ali, ele tinha andava muito no poder, mas, começou a impor as mãos sobre todo mundo caía, todo mundo recebia o Espírito Santo, só que era um homem que tinha problema com pornografia. E o que que aconteceu? As pessoas começaram a ter desejos, começaram a ter pensamentos, então foram atacados em sua alma, ou no seu corpo também, por aquilo que ele transferiu junto. Então, ao impor as mãos, nós precisamos aprender, saber quem é a pessoa que impõe a mão sobre você e, ao mesmo tempo, então, amarre qualquer coisa quando você não tem condições de você evitar que te coloquem as mãos, ou a mão, você simplesmente amarra qualquer transferência que não seja do Espírito Santo. É uma forma de você se proteger, tá bem? Então, nós devemos aprender que realmente, eu creio que até a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, ele estava falando sobre as águas, sobre a sede. Então, quem tem sede, vem em mim, beba, diz o Senhor. Então, há necessidade de ter sede, como aquela mulher samaritana tinha realmente da verdade. Você vai ver na conversão também do apóstolo Paulo, em Atos 9, de 13 a 18, né? Você sabe, todo mundo já conhece a história, então eu não vou repetir aqui, mas, ah, ele quando estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus e ali ele caiu no cavalo, ele ficou cego por 3 dias. E quem que foi impôs as mãos sobre ele? Ananias. Deus falou: "Ananias, vai até Paulo", e Ananias já tinha até medo de colocar se chegar perto de Paulo, colocar as mãos sobre ele. E Deus falou: "Vai, porque ele é um servo meu agora". Então quando Ananias foi e pôs as mãos sobre a cabeça de Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo pode vir antes do batismo nas águas. Então Deus não tem exatamente uma regra. O ideal seria aquilo que eu falei antes, mas não existe regras. O Espírito Santo pode batizar até uma pessoa que não conhece Jesus, imediatamente fazer converter e depois batizar nas águas. Então, desculpa, isso é um problema que eu creio que não compete a nós julgarmos. Mas saber que Deus tem realmente os seus, né, da forma que ele quiser tratar, ele trata. Os Efésios, desculpa, Atos 19, 7. Nessa passagem, vemos que já eram discípulos, né, mas não lhes foi pregado o evangelho. Perguntaram: "Recebeste o Espírito Santo?" E muitos deles falaram: "Nem conhecemos, nunca nem ouvimos falar". E é isso era que aconteceu comigo também. Eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, a não ser realmente que ele, uma vez que você veio para Jesus, o Espírito Santo habitava dentro de você e o resto. Nunca se falou mais do que isso. Então, para mim, era uma pessoa mesmo que é ausente, não digo morta, mas ausente da minha consciência e também do no meu espírito. Ah, eu quero assim também, avisar que quando nós recebemos o Espírito Santo, existe realmente uma língua inicial que Deus pode dar simplesmente como uma um sinal. E depois existe o que chama dom de línguas. Então, nós estudaremos mais à frente quando conhecermos como os dons operam. Então, existe uma diferença entre o dom de línguas e o dom inicial que a pessoa fala. Mas nós vamos chegar lá para que vocês também recebam o Espírito Santo. Eu não estou falando só teoria, eu estou falando algo que é extremamente importante, porque é dúvida de muita gente que eu encontrei no caminho da minha jornada como pastora, e até não sendo pastora ainda, mas foram perguntas que foram sendo dadas e eu pude responder de acordo com a palavra. Então, quais são os propósitos do batismo no Espírito Santo? Existe um propósito, claro, né? Primeiro lugar, para testemunhar a respeito do Senhor no mundo, aqui nesse mundo. Então, isso não envolve apenas testemunho verbal, mas também uma qualidade de vida. Você tem qualidade de vida? Você tem vitória na sua vida em todas as áreas?
tá? Você é uma crente, mas por que que está sempre debaixo de opressão? Por que que você não sabe como lidar com os inimigos? Como você sai do problema, emocional que está te segurando? Tudo isso é o poder do Espírito Santo que faz. Então, muitas vezes nós corremos para psicólogo, para psiquiatra, para pessoas que têm dom de cura. Eu não tenho nada contra isso, mas na realidade, o Espírito Santo que habita em nós nos deu poder para nos livrarmos de tudo isso sem precisar de ninguém. O próprio Espírito revela, o próprio Espírito nos livra, o próprio Espírito traz a cura. E também por que que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? O propósito disso é para sermos usados dentro do nosso ministério, dentro do nosso chamado. A capacitação espiritual que só o Espírito Santo pode dar, tá? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o sacerdote, reis e profeta, mas ele vinha e subia. Então não era algo permanente, porque o Espírito Santo não havia sido dado como no Novo Testamento. Então ele vinha, repousava, falava e depois ele voltava, e o homem voltava a ser uma pessoa normal. Então, por quê? Porque nós temos chamados, nós temos, ministérios, nós temos funções dentro desse ministério. Então nós precisamos estar o quê? Cheio, buscando realmente esse poder para fazermos o nosso chamado, o nosso ministério, aquilo que Deus confia a nós, caminharmos com poder, não com derrota, mas com poder. Então, o poder do Espírito Santo também tem 2 aspectos, né. O óleo, sempre que descia, ele saturava, como também emanava, ou seja, tem que haver absorção do óleo e também a radiação, ou seja, carga e descarga. Então você não recebe só para você mesmo, você recebe para distribuir isso aos outros, ser usado para outras pessoas, né. Então, tanto ele pode afetar sua vida pessoal, como também ele produz um efeito, a resposta, né, por parte daqueles a quem você está ministrando. Então, você pode transferir, esse dom no sentido de revelação, no sentido de cura, no sentido de libertação. Então, ah, é necessário nós estarmos cheios do Espírito Santo. Agora, olha para o caráter da pessoa, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito zelosa, eu já vi pessoas com dons maravilhosos, de abrir os céus e abrir o inferno. E daí, não tinha caráter, era neófito, caiu no engano e se desviou de Deus. Então, o dom não é algo que de poder, não é algo que me chama atenção, porque Deus já me usou com muito poder também, para libertar, para curar, para expulsar demônios, enfim, para tomar conquista terras, mas isso para mim é o mais importante, o caráter. O caráter. O caráter está revelado em Gálatas 5, 22, 23. Bem, ah, nós, fomos batizados, submersos no Espírito Santo, como devemos estar continuamente ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não somente nos envolve com água, né, ao sermos batizados, mas também nos enche e flui através de nós. Porque Ezequiel 3 é interessante que ele fala assim que as águas que saem do templo, né, então ele fala da medida da água, porque bate no tornozelo, depois nos joelhos e depois nos lombos, e daí para frente então, a pessoa já está até o pescoço e o Espírito Santo então vai estar levando, flutuando. Você flutua no Espírito Santo, ele te leva para onde ele quer levar. Então, o eu entendi é que águas que saem do templo, claro, sai lá do templo aonde Deus habita, mas o templo também somos nós, tá certo? Então, água significa palavra, né, e a língua que nós oramos no espírito, nada mais é do que são palavras, né, que nos levam a níveis diferentes nessa caminhada espiritual com o Espírito Santo, tá? Então, águas são palavras, lembra bem disso. O Espírito Santo é a água. E ele nos concede rios de água viva, fala, fluirão do seu interior. João 7,38. Quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que são águas?
palavras. Sheimanaha, siunteama, kutiene karabarahas, bricando rechoremanahas. Então, são palavras, parece que não tem sentido para mim, mas é uma conversa do Espírito Santo com o próprio Deus, com o próprio Pai, né. Por isso que são palavras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí você fala assim: "Não, você está inventando", não estou inventando, porque você manda repetir eu não sei nada, porque sempre flui de uma maneira diferente. Outra coisa importante, para ser outro ajudador e consolador. João 14, versículos 15 e 16 fala que ele é o nosso ajudador, ele é o nosso amigo leal, ele realmente é o espírito da verdade, ele é o nosso conselheiro, ele vem nos consolar, ele vem estar presente dentro de nós. Vamos estar conscientes de que Deus, que criou os céus e a terra, todo o universo, habita dentro de nós, imagina. E nós ficamos ali chorando, sabe, choramingando por isso, por aquilo, quando você tem o próprio Deus dentro de você. Quem é maior do que você? Ninguém, porque você é humano, mas você tem um espírito de Deus dentro de você. Então você tem todo o poder para vencer qualquer batalha, não só pessoal, mas também familiar, dentro de igreja e nações, tá. Por que que nós somos batizados no Espírito Santo também? Para nos ensinar as coisas de Deus. E é interessante isso daí, porque Deus, através da oração em língua, vai revelando coisas que são mistérios, que estavam guardados, que nós nem imaginávamos que um dia íamos ter uma luz, uma revelação acerca de algumas coisas que não esperávamos ter. Eu já tive várias revelações assim, que eu nem esperava, mas pelo fato de eu estar sempre orando no Espírito, de repente o Espírito Santo me trazia algo novo, tá? E também porque o Espírito Santo ele opera nos dons espirituais, como nós vamos ver em 1 Coríntios 12, né, e nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Eu estou só dando aqui um um resumo, né, do que, o Espírito Santo, é capaz e ele é tão importante para nós. Ele capacita a manifestar também o fruto do Espírito, que é o caráter para mim. Gálatas 5, 22, 23. Se você tem esse fruto, com certeza quando você for usado com os dons, vai ser dons legítimos, não misturados. Porque você sabe, Satanás também pode trabalhar nos dons humanos. Ele pode usar realmente os talentos humanos. Então nós precisamos saber em quem você tem confiado, aonde você tem colocado os teus pés, buscando realmente esse poder. E eu sei que tem muitas igrejas que, em vez de buscar no Espírito Santo, estão buscando líderes buscando no ocultismo e contaminando a sua igreja. Vamos lá, já que já falei, então são ah, os dons para começar, nós vamos ter que lembrar que eles são presentes de Deus, tá? O dom você não precisa fazer força nenhuma, porque você foi batizado, os dons vão começar a fluir na sua vida. Então, é uma graça que realmente Jesus nos dá para trabalharmos para o ministério, para exercermos aquilo que é necessário. Então, o dom é divino, é algo de Deus, mas o caráter é tua responsabilidade. Buscar e se aperfeiçoar, se santificar, é tua responsabilidade. Então, o dom e o caráter são muito diferentes. O dom vem de Deus, o caráter está em nós. Então, vamos tomar cuidado a quem nós buscamos e como Deus pode realmente resolver essa situação, nos ajudando a nos aperfeiçoarmos. Agora vamos entrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais. Como uma pessoa recebe o batismo no Espírito Santo? Primeira coisa, condições necessárias. Atos 2:38 fala: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que é necessária qual é? Arrependimento. Batismo nas águas, antes ou depois, não importa. Ter o espírito perdoador. Mágoas, ressentimentos impedem, né, de você receber pecados ocultos, impede e ansiedade também impede de receber
o poder do Espírito Santo. Libertação e renúncia de qualquer envolvimento no passado com ocultismo, idolatria, espiritismo, satanismo, sexo, né, pecaminoso, tudo que foi cometido, que não foi confessado ainda o pecado e nem pedido perdão, pode acontecer de, na hora do Espírito Santo, vir tudo à tona. Aqui, fazendo um pequeno parênteses, eu lembro de um caso de uma pessoa que veio para Jesus, ele queria ser batizado no Espírito Santo, mas ele não tinha renunciado aos pecados. E na hora que o Espírito Santo veio sobre o grupo todo ali, ele simplesmente manifestou como se fosse uma ave. Ele ficou com uma perna para cima, outra para baixo, como um 4. E depois ele começou a levantar os braços e cacarejar. Eu achei aquilo muito estranho e falei: "Pastor, leva esse jovem para outro lugar que eu quero conversar com ele". E aí, então, na confissão, eu entendi uma coisa clara. Ele disse que a mãe dele comprava galinha para ele ter relacionamento sexual. Acho a coisa mais absurda, porque conforme você tem relacionamento sexual, você torna um com a pessoa. Isso pode ser com burro, isso pode ser com qualquer outro tipo de animal que a pessoa tenha usado. Tem que renunciar, porque o Espírito Santo da verdade vai trazer tudo à tona. Então, eu aconselho, renuncia tudo isso antes, tá? Antes do batismo, tanto das águas quanto também do batismo do Espírito Santo. Arrependa-se, porque existem muitos falsos também batismos, no sentido de que a pessoa está pensando que está sendo batizada pelo Espírito Santo e está falando línguas espirituais do Espírito Santo e muitas vezes está falando dos anjos caídos. Então, e quando as pessoas não têm discernimento, a língua normalmente, língua demoníaca, ela é liberada sem o controle da pessoa. Em geral, eles não têm controle, pelo que aquilo que eu vi. Pode ser que hoje já esteja até controlando, porque já estão numa hierarquia mais alta. Mas naquela época a pessoa ficava parada, vidrada, com os olhos vidrados, sem vida, e começava a falar línguas que eram línguas de anjos, anjos caídos, porque nós falamos língua dos homens e língua dos anjos. Isso nós vamos ver mais um pouco na frente, tá? Então, quando acontece isso, não se assustem. Vocês amarram o espírito de engano ali, manda sair, em nome de Jesus, para que a pessoa volte a si e verdadeiramente, depois de confessar os seus pecados, ela volte a receber o verdadeiro batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 13:1 fala isso aí. Diz ainda: ainda que eu fale a língua dos homens, que são língua de nações, e dos anjos, veja só. Então, portanto, existe linguagem de anjos, mas os anjos de Deus eu acho mais difícil, porque o Espírito Santo já está falando a língua necessária. Mas quem não tem o Espírito de Deus e está falando línguas de anjos, geralmente são demoníacos. Muito raro, eu não vi ainda alguém que seja batizado com o Espírito Santo e venha falar língua dos anjos também, da parte de Deus. Ainda não tive essa experiência, por isso eu não posso confirmar e nem vou afirmar isto, tá? Outra coisa que nós precisamos lembrar, a fé é a condição básica para que o homem possa receber tudo de Deus. A fé é uma substância, como diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, como eu falei em Tiago 1,6. Tudo que você quiser de Deus, você tem que usar a fé. E fé é uma substância. Vamos imaginar que nem fosse um plasma, né, no mundo espiritual. E a tua fé vai fazer com que aquele plasma monte exatamente aquilo que você quer. Vamos imaginar que você está orando pela cura de alguém. Senhor, eu preciso que o Senhor também te cure essa pessoa nessa área, não sei o quê. Então você vai lá, na sua oração, é como se o plasma construísse aquele órgão, construísse aquela situação para que você pudesse ser completamente saciada através da fé, porque a sua oração foi ouvida.
Vamos lá, mais um pouquinho. Aqueles que foram salvos, né, de um evangelho parcial, como nós falamos. Então toma cuidado, o evangelho parcial é o que eu recebi e vivi muitos anos, tá, muitos anos mesmo, acho que mais de 50 anos. E depois dos 50 que Deus me chamou, desculpa, depois dos 40, 44 em diante, que Deus me chamou, eu estava vivendo o evangelho parcial, porque eu não sabia nada do Espírito Santo, não sabia como usar os dons, porque eu nem sabia que isso existia. Então tudo isso, mas hoje já é indesculpável, porque já acelerou muito a revelação que o Espírito Santo está dando para a própria igreja, tá? Você tem que crer que é alguma experiência bíblica, tá? Então você não pode estar, duvidando se isso vem de Deus ou não vem de Deus. A Bíblia fala, é uma ordem: "Enchei-vos do Espírito". Ele não está falando: "Por favor, você pode encher do Espírito?", sabe? "Ai, não, um dia quando der você se enche do Espírito". Ele fala, é imperativo: "Enchei-vos do Espírito". Então é uma condição sine qua non para a igreja, para os filhos de Deus, tá? É como nós falamos, né, que é uma experiência diferente daquilo que você já veio passando, o arrependimento, o novo nascimento, batismo nas águas. Então, você vai começar agora ter uma experiência evidenciando em falar línguas, línguas estranhas. E existem também pessoas que são cheias do Espírito Santo e não falam línguas. Eu, por exemplo, nem sabia que estava batizada no Espírito Santo quando ele me chamou para ser levantada nesse ministério de batalha espiritual, né, de cura interior. Não imaginava que eu estava cheio do Espírito Santo, mas eu estava cheio de paz, do amor de Cristo. Mas eu não falava em línguas, porque ninguém tinha falado para mim que era assim que as coisas funcionavam no reino espiritual. Então, eu creio que eu fui mais batizada primeiro no amor do que orando em línguas, mas foi importante, porque eu lembro numa manhã também que eu estava deitada e veio um anjo, né, e esse anjo ele passou assim como se batesse a asa dele no meu rosto, e eu acordei assim assustada por causa do contato, e aí eu falei: "Que é isso, Senhor?". Aí ele escreveu dentro da minha mente: "Poder", em letra de forma, em letra de garrafais como de jornal. Aí na outra experiência que eu tive também foi um outro anjo fazendo a mesma coisa, me acordando, e quando eu acordei perguntei para o Senhor: "O que que aconteceu?". Aí ele falou assim: "Eu te enchi de amor", então escreveu bem claro: "amor". E ali então foram 2 experiências que eu tinha tido, na realidade sem saber que o batismo no Espírito Santo também era um direito meu e que eu podia falar em línguas. Era muito estranho tudo isso daí. Por que que é necessário o batismo no Espírito Santo? 1 Coríntios 14:4 fala: "Edifica-se a si mesmo". Judas 20 também fala: "Você deve edificar você mesmo". Então, quanto mais você ora em línguas, mais o teu espírito é edificado, mais ele vai ficando cheio do Espírito Santo, tá? Então, esse ensinamento tem que haver para cada crente, que quando você pensa: "Ah, eu quero ser usado somente para os sinais e maravilhas", não vai ser assim. Deus vai primeiro te edificar. Edificar significa construir de você, dentro do teu espírito humano, né, alicerces necessários, principalmente ouvir uma diferença: a construção da minha fé. A minha fé, depois que eu comecei a orar no Espírito, mudou totalmente. Não era mais aquela água com açúcar, sabe? Você pode ser salvo, sei, entendeu? Não, era uma fé extraordinária, onde eu tinha, sim, absoluta certeza que quando Deus mandava fazer uma coisa, aquilo ia acontecer. Uma fé, e eu recebi depois o que eu chamo de dom da fé. Vamos ter que preparar realmente o nosso interior, né, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Então devemos buscar o sobrenatural de Deus, tá. Fala: "Senhor, eu quero me separar para ter uma experiência contigo e também concluir o meu chamado, o propósito que o Senhor tem na minha vida". Sabe uma coisa que eu acho, assim, maravilhoso que está acontecendo agora? Deus está derramando o Espírito dele sobre os jovens. E jovens que não frequentavam nem sequer igrejas.
pessoas que nem sequer sabiam quem que era Jesus direito, mas Deus está capacitando e eles têm uma ousadia, porque eles não têm um vício da igreja ainda. Eles saem na rua, eles impõem as mãos, ele vai orar, né. O Ted White é um deles que eu fiquei assim vislumbrada quando eu conheci. Por quê? Com aquele jeito vai estar rastafari, né. Então você vê que Deus não está nem aí com a aparência, mas ele é tão ousado que eu vi testemunhos deles que me deixaram, assim, ter boca aberta, porque ele tudo que ele falava acontecia. Então, essa é a geração que Deus está levantando agora. Então, tenha ousadia. Deus não te deu o espírito de fraqueza, de vergonha, de intimidação. "Ah, o que que vão pensar de mim?". Não, tem que ser ousado como ele é, como Paulo foi, que não está nem aí o que vem acontecer com eles. Eu quero é mais revelar o poder de Jesus, que é realmente o único poder que pode salvar a humanidade. Vamos lá ver outras considerações. Não é somente falar em línguas, tá? Eu quero, mas tem que estar disposto a falar em línguas, né. Então, ah, às vezes as pessoas: "Será que Deus vai me dar a língua realmente espiritual, celestial, ou será que vai estar vindo língua de confusão?". Gente, vamos ver Lucas 11, de 11 a 13. Ele fala: "Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem". Você está pedindo para quem? Você está pedindo para Deus Pai, você está pedindo para Jesus. Como que ele pode enganar e te dar uma língua completamente demoníaca? Não, ele não vai te dar. Agora, se tiver demoníaco, é porque o demônio já estava dentro de você. Então, é muito diferente. Mas não que ele tenha proporcionado uma experiência negativa, tá? Deus concede o Espírito Santo aos famintos, aos que buscam sinceramente. Então, você tem que falar: "Senhor, eu quero uma experiência de poder, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que o Senhor me use poderosamente aonde eu tiver que ir, para que eu possa levar o evangelho do reino, é o evangelho de poder. O evangelho de denominação é sem poder. Então, o evangelho do reino é poderoso e eu vou falar isso um dos últimos tópicos dessa jornada que nós estamos fazendo aqui, para entendermos melhor. Existe uma atmosfera que propicia realmente a presença do Espírito Santo, que é a adoração, tá certo? A adoração é sempre importante, porque mesmo que você não saiba cantar, mas você sabe glorificar Deus através da palavra, através você abre parte da Bíblia para glorificar a Deus, aquilo que está no teu coração, agradecendo a Deus, porque nós somos filhos ingratos, Deus nos deu tudo e nós ficamos ainda murmurando. Então, para quem são os moradores, com certeza vai ficar aí no deserto ainda por muito tempo. Então nós precisamos ter um espírito de gratidão por tudo, tá. E a falta de perdão e a ansiedade também impedem que nós venhamos adorá-lo, porque é difícil adorar a Deus se não tivermos um coração limpo, um coração quebrantado, um coração que deseja realmente adorá-los, e sem reservas. Tem gente que nem abre a boca, nem solta a voz, porque tem vergonha. O Espírito Santo está dizendo: "Pelo menos fale, abra a boca", tá. E nós vamos ver que isso é tão necessário na hora do batismo do Espírito Santo. Eu sempre gosto de uma música que a Gisele Cristina canta, né, "Eu quero adorá-lo". E eu acho que esse ambiente propicia realmente para que as pessoas recebam Jesus, né. Como aqui o tempo é limitado, e se eu estivesse ministrando numa igreja, as coisas iriam acontecer, mas aqui é mais um estudo, então eu estou dando apenas uma dica, né, os passos que vocês devem ter para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Existe um período também de busca, né, e de espera também, tá. Porque, às vezes a pessoa tem tantos problemas, conflitos, né, que fala assim: "Ah não, isso ainda não vai acontecer comigo não. Ah não, eu não consigo perdoar fulano de tal, ciclano de tal. Ah não, eu tenho muita mágoa de fulano, tem", então, hum, confessa primeiro esses pecados, tenta se livrar disso, porque o Espírito Santo não pode te encher. E por isso que você pode buscar, mas se você não resolver o teu lado, ele também vai ter
que esperar para descer sobre a tua vida, tá. Ah, ah, o Senhor quer uma coisa, que sejamos persistentes. "Ah, não, porque não veio agora, então eu vou desistir". Não, persiste que Deus vai te encher, tá bom? Ah, o caminho da maturidade, Deus às vezes está aguardando, né, um certo caminho de maturidade, de entendimento da fé, para que você receba de acordo com o seu chamado. Eu vejo assim, o evangelista parece que recebe com mais facilidade e Deus trabalha com muitos sinais e maravilhas. Mas se você, por exemplo, já tem um dom para ser um profeta, para você ser um mestre, para você ser um apóstolo, às vezes demora mais. Então vai de acordo com o chamado também, tá. A fome nem é sempre uma experiência agradável, você sabe disso, mas o apetite é necessário para que participem do alimento, tá. Então é necessário você ter apetite, "Senhor, eu quero, eu tenho realmente, fome também, mas eu tenho que ter o apetite para que o Senhor venha realmente, me encher dentro daquilo que eu estou aguardando". E às vezes realmente demora um pouco, tá. A intensidade e a fome e a sede determina a profundidade da nova experiência, né. Salmos 42, 1, 3 fala isso, e Mateus 5, versículo 6. Uma vez cheio do Espírito Santo, o falar em línguas diariamente é a chave do crescimento espiritual. Uma das coisas que eu observo em mim mesma, muitas vezes a gente espera, espera, espera que o Espírito Santo venha nos encher, ele nos enche. E agora eu pergunto, quantos de vocês, ou quantos de mim mesmo, eu fiquei orando no Espírito depois disso? Não, acaba que meio que esquecido, tá? Então, a gente deve continuar a orar em línguas diariamente, reserva um tempo, né? Ah, a gente quer muito, assim, demonstrar dons para os outros, sobrenaturais, porque orar em línguas, o batismo do Espírito Santo concede visões, revelações, libertação, cura da alma, cura física, de todas as formas. Então o que nós precisamos é o quê? É orarmos em línguas continuamente, se nós não estivermos fazendo nada importante, tá. Lembremos que a experiência não é uma experiência em um fim, mas sim apenas um começo. Essa experiência de ser batizado no Espírito Santo é apenas uma experiência que está começando agora uma vida com o Espírito Santo. Ele não é ainda a plenitude, mas é o começo para que você possa chegar a essa plenitude. Pessoas demasiadamente racionais, né, têm uma grande dificuldade realmente, de receber o dom do falar em línguas espirituais, porque a mente lógica impede o fluir através da sua boca. Por isso que quanto mais jovem, mais criança, parece que puf, flui no instantinho. Meu marido é engenheiro, né, civil, então a gente ia no acampamento, e aí na hora da oração do batismo no Espírito Santo, a juventude estava lá, blá, 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 todo mundo orando em língua. E meu marido atrás frustrado, "Por que que não acontece comigo?". Mas aí, até que um dia, num dos acampamentos, ele falou: "Eu não vou sair daqui se o senhor não me encher". Ele tomou uma posição determinada. E quando ele falou isso, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começou a falar em línguas. Aí ele chorou, chorou, agradeceu a Deus. Sabe, isso é muito importante, mas muitas vezes nós negligenciamos a continuarmos orando em línguas diariamente, que seja até por um período, porque todo mundo trabalha, não dá para ficar orando em língua também dentro do serviço, mas à medida que puder, vamos estar orando em línguas. Conhecimento é poder e vida, ignorância, morte.